Eu vou deixar gravado, né? Depois passo o link para quem talvez perca uma parte aí, né, da palestra, né? Então nós vamos falar sobre a questão de forjar ou forjando o espírito de luta. E eu queria dar uma introdução. Vocês lembram que na mitologia grega se fala do personagem, não é só mitológica, mas também tem a participação na Guerra de Troia, que é o personagem Aquiles, que, de acordo com a lenda, o Aquiles, ele foi para conseguir a sua invulnerabilidade, isto é, ser preservado nas lutas, a sua mãe o emergiu num rio Tétis, que tinha umas condições e qualidades, e ela o imergiu segurando os seus calcanhares. Então, a parte do calcanhar ficou sem aquela proteção devida, e daí que ele, na Guerra de Troia, Paris, de alguma maneira, acertou o calcanhar de Aquiles, e ali se foi o grande herói, o grande personagem da lenda, que mesmo sendo forte, mesmo sendo cheio de vigor, era de uma iracúndia impressionante, enfim, uma invencibilidade na luta, e é morto por uma flechada no seu calcanhar. O calcanhar de Aquiles ficou esse termo que se cunhou, enfim, por Homero, o que for. Nós temos aí a ideia de que todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto frágil. Ainda que tenhamos grandes forças, vitalidade, inteligência, teremos sempre alguma paixão, algum defeito, algum aspecto em que somos mais vulneráveis. E é interessante que os anjos bons e os anjos maus, conhecem perfeitamente as nossas virtudes e as nossas grandes e pequenas fraquezas, especialmente as grandes debilidades. Por isso somos atacados aonde? No nosso calcanhar de Aquiles. Então hoje nós vamos falar não do Aquiles e nem do calcanhar dele, mas sobretudo aquilo que fica da nossa vulnerabilidade. E com o espírito cristão, o espírito de luta, de combate, apoiado na graça, lembrar, todos nós, que quando falamos do combate, da luta espiritual, não podemos nos separar da nossa busca por identificação com Cristo, porque Ele é o caminho, verdade e vida. Vamos buscar essa força através da graça, através dos sacramentos, que surgem como fruto da ação vivificadora do próprio Cristo. Temos o nosso calcanhar de Aquiles. E para forjar esse espírito de luta, que foi a inspiração do tema da palestra, nós temos uma ferramenta, temos um instrumento, algo que pode nos ajudar. Nós temos que saber diferenciar o exame geral do exame particular. Estou destacando as sílabas, porque vejo que mesmo que repetindo trocentas vezes que há uma diferença entre o exame geral, que é a proteção, que é a armadura, que é aquilo que se assemelha à defesa, que nos diz o ponto de caminho, do exame particular, que é proativo, é de busca, de reflexão e ação para a transformação do nosso modo de ser. Portanto, não pode ser passivo, não pode ser algo que fazemos no final do dia simplesmente. Podemos repassar o nosso defeito dominante, o nosso calcanhar de Aquiles, no nosso exame geral, que é o exame no final do dia. Portanto, são distintos, mas têm uma coisa em comum.
o que é que os dois exames de consciência geral e o exame de consciência particular têm em comum? O que eles têm em comum é que o fruto principal, decisivo, se pudéssemos usar uma outra palavra, crucial, vem a ser a contrição, dor de amor, o arrependimento, o desejo de mudar. Se quiserem, a metanoia, a mudança de ideia, uma nova posição do coração, mas buscar a graça de Deus. E um exame que não chegasse a cultivar esse sentido de humildade, da busca da graça de Deus, estaria longe daquilo que deve ser o fruto do exame de consciência. Então, o exame particular, ele tem como meta ir a tirar um defeito que nos domina ou ganhar uma virtude que estejamos mais precisando. Então, não é uma batalha qualquer. Ah, não, eu estou batalhando com as minhas forças. Não. Apoiados em Deus, apoiados na graça, apoiados nos sacramentos. Então, temos que estar bem ancorados num espírito de luta e numa vivência da vida cristã profunda, da vida de oração, que é ferramenta, instrumento de combate. A oração, o combate da oração. São José Maria, como exemplo de um dos seus exames particulares, em determinado momento, colocou o exame particular na virtude da alegria. Dizia assim, eu encontrei isso no Vasques de Prada, que é uma biografia de São José Maria, é uma biografia de 3 volumes. Vasques de Prada é o historiador, e nós, quando pudermos, é interessante conhecermos essa biografia de São José Maria. Ele dizia que em 1941, São José Maria adotou a alegria como seu exame particular. A alegria como exame particular. Ele considerava a alegria uma graça e um propósito e a usava para guiar a sua conduta, com o objetivo de, grifado aqui para destacar, sorrir sempre por amor de Jesus Cristo. E o nosso exame geral, ele se assemelha àquilo que nós já dissemos como armadura de combate, e o exame particular, São José Maria utiliza em caminho a espada toledana, porque exatamente lá em Toledo era onde se fabricavam, não sei, tinha um processo de têmpera sofisticadíssimo que chegava a uma resiliência do metal, desse aço, enfim, com uma grande resistência e total flexibilidade. Então dava essa categoria para esse metal para o combate. Então, está nos dizendo, nós não podemos ser adocicados, não podemos ser pessoas frágeis. Nesse sentido, vamos para a luta com o espírito de São Paulo. Combati o bom combate. Não luto como quem dá socos no ar, diz São Paulo. Ele nos faz essas comparações com a luta daqueles romanos, e tudo aquilo vai aparecendo, e nós sabemos que ele não dá simplesmente apoio ao braço, à força do braço, mas que nós temos que ter uma união bastante grande com Cristo através da graça. O principal propósito do exame particular, vamos pensar nisso, é uma maior união com Cristo, uma união íntima e plena com Jesus Cristo. Esse exame particular deve ser mobilizado, empregado, como instrumento apoiado na graça de Deus e no esforço humano. Mas, sobretudo, o esforço humano apoiado na graça, porque com a graça se multiplica o nosso alcance. Porque sozinhos, não podemos fazer nada, não atingimos nenhum fruto sobrenatural. Então, um exercício de concretizar metas de vida interior. Por assim dizer, nós temos que, veja, uma simples comparação, atingir uma cota determinada e muito específica
dessa montanha da santidade. Vamos pensar que estamos escalando uma montanha da santidade, passo a passo, e para galgar essas diversas etapas, nós precisamos, à força de exames particulares, ir subindo pouco a pouco no amor de Deus, na caridade. Então, fé, esperança e caridade devem crescer ao longo desse trabalho, dessa luta. Portanto, não podemos pensar numa ferramenta de combate, num instrumento de combate dissociado das virtudes teologais. Temos que pedir, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a esperança, aumenta-nos o amor. Uma fé que é fundamento das coisas que esperamos, que nos são dadas por Deus, porque confiamos na força divina que tudo pode. Agora, esse exame particular é um remédio importante para não deixarmos entrar a tibieza na nossa alma. A tibieza que, no fundo, é uma tristeza. Normalmente, os autores espirituais fazem coincidir essa preguiça da alma, que é a tibieza, que é a assídia, que nos leva a estar tristes e nos impedem de lutar. Como aquela máxima, e quando uma pessoa já não sabe mais o que fazer, já nada mais espera, sabe a que recurso tem? Recurso ao sono. A pessoa dorme, como os apóstolos dormiram ali na oração do horto. Quando a coisa estava pesada, dura, difícil, não se fortaleceram na oração, caíram no sono, que é o sistema de fuga das pessoas que não lutam. Um autor católico, Cassiano, comentando um trecho do livro dos Provérbios, ele diz assim: o colapso, como lemos em Provérbios, é precedido pela deterioração. E esta por maus pensamentos. A deterioração humana da personalidade, da luta e a queda na tibieza começa por maus pensamentos e consentimentos. É o mesmo que acontece com uma casa. Ela desaba um dia simplesmente por causa de um antigo defeito na fundação ou pela negligência prolongada dos seus moradores. Gotas muito pequenas penetram imperceptivelmente, corroendo os suportes do telhado. E, graças a essa repetida falta de atenção, os buracos e os danos aumentam. Então, a chuva e a tempestade vêm em torrentes. E às vezes uma pessoa pensa que não desabou a casa de uma hora para outra. Não, foi o descuido prolongado, a falta de luta naquelas fendas que são os nossos defeitos dominantes, nosso calcanhar de Aquiles. Bom, então o exame particular tem algo de estratégia, tem algo de tática, tem algo de concentrar forças naquilo que mais precisamos, como se fosse a prioridade, colocar a nossa luta longe dos torreões da fortaleza. Não é verdade que se nós deixamos o inimigo próximo da torre, eles terão facilidade de subir naquela torre. Nós temos que colocar a luta lá longe. E a nossa luta contra o defeito dominante é esse objetivo muito preciso do exame particular. Nós temos que derrubar, fazendo uma comparação com a luta de Davi e Golias, derrubar esse Golias com essa energia, com essa tática empregada com a funda de Davi, aplicada no ponto mais frágil, para matar, para tirar esse defeito dominante. Esse defeito dominante, a paixão dominante no mau sentido, nós temos que lembrar, pecados capitais são 7.
A soberba encabeça essa coleção de pecados. São cabeça-chave e deles se desdobram um monte de outros defeitos. Nós temos que descobrir se o nosso ponto principal é a preguiça, se o nosso ponto principal que nós temos que lutar é a vaidade, nos desdobramentos que tem na nossa vida, ou se é a ira, essa irritação habitual, falta de serenidade. Então, a descoberta do defeito dominante nos ajuda a concentrar os esforços, que são pequenos, os nossos, e com a ajuda da graça, procurar lutar naquele ponto, concentrando esforços. Quem muito abraça, quem quer pegar muitas coisas, acaba não apertando o suficiente. Então nós temos que trabalhar com essa visibilidade que nos dá visibilidade ou luz do nosso, de saber onde está o nosso defeito dominante. O Senhor, o próprio Cristo, nos diz da necessidade de nós avaliarmos. Há muitos trechos do Evangelho, eu não vou citá-los todos, que nos alertam para a necessidade do conhecimento próprio, da vigilância, como se fala lá, das virgens nécias que deixam de cuidar do azeite, da luta radical contra o pecado. Então, nós, para conseguirmos crescer na vida espiritual, temos que descobrir onde que está o nosso defeito dominante. Qual é a virtude que mais precisamos? Então, isso é uma pergunta urgente. Acho que todos nós teríamos que saber na ponta da língua, hoje e agora, puxa, o meu defeito dominante, porque faço o meu exame geral todos os dias e vejo que ele mancha, que ele está presente, porque se é a vaidade, nós estamos muito pendentes dos elogios, estamos muito pendentes dos reconhecimentos das pessoas. Então a Sagrada Escritura exorta a cada um de nós ao exame e aquilo. Examine-se, de São Paulo, examine-se cada um a si mesmo, antes de aproximar-se da Eucaristia. Se teu olho, veja, o próprio Cristo disse, se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e joga para longe. E se tua mão direita te escandaliza, corta e atira para longe. Significado. Esse defeito, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa preguiça, ela tem que ser trabalhada. Isso acaba sendo o que nos opõe resistência ou dificuldade para subir nessa montanha que é a busca da santidade. Então, romper, essa deve ser a nossa disposição. Então, hoje, estamos falando de forjar essa luta no bom combate, nesse espírito de luta, através do emprego do exame particular. Lutar por adquirir uma virtude, afastar um defeito. Então, é um instrumento como um bisturi, e que o médico, já depois de diagnosticado, vai trabalhar aquele tumor. Não sou nada especialista, pode ser que alguns se escandalizem, vai procurar eliminar, tirar aquilo que está ruim. Esse é o trabalho, porque se deixamos como está, aquilo vai se alastrando. E o exemplo dos santos, de todos os santos, a gente pode pegar alguns de São José Maria e também dos autores espirituais, nos dizem da necessidade dessa vigilância constante, esforço constante, através do exame particular. Nós podemos até dizer com o autor que os santos, diz assim, eram aqueles que abriram de par em par as janelas à luz de Deus e, por isso, embora se reconhecessem pecadores, podiam conhecer bem todo o local da sua alma. Então, para descobrir onde está o nosso ponto capital, nosso calcanhar de Aquiles, é preciso uma virtude chave, que é aquela que, se faltar,
Nenhuma outra virtude pode ser virtude, é a humildade. Sem a humildade. Por isso, quando vamos ao exame de consciência, o exame geral, pedimos luz ao Espírito Santo e vamos entrar nesse terreno da nossa alma pedindo luz a Deus, que nos conhece perfeitamente como somos, e ver aquilo que mais precisamos. O exame particular exige uma atenção específica. Vamos pegar, por exemplo, exemplo de Santa Teresa. O testemunho dela que tinha uma devoção a São José tão forte, mas tão grande, que pedia absolutamente todas as coisas por intercessão de São José. Então, a sua oração de petição tinha um caminho constante, a intercessão de São José, e pedia por ele. E aquilo era constante, até atingir as suas próprias virtudes. Vamos pegar um outro autor, que eu achei muito bacana, e pode ajudar a fazer uma reflexão e também tirar alguma conclusão. É o Ricardo de São Vítor. Diz assim, sobre o exame particular. O exame particular, além de prevenir este perigo, generalidades, assegura a eficácia dos nossos esforços. Ele cita São Paulo. Eu corro, dizia São Paulo, não como quem corre ao acaso. Eu luto não como quem dá golpes no ar. A nossa luta deve ter uma tática que evite a dispersão. A dispersão. Para concentrar no ímpeto, em uma frente específica. Muitas vezes, muitas pessoas propõem inúmeras coisas, mas realizam muito poucas, pois, com a mesma facilidade com que formulam um propósito, depois o abandonam. Devemos primeiro, conclui ele, propor algo prático e então nos atermos firmemente a esse propósito. Foco nessa luta pequena, apoiada em Deus, procurando fomentar os atos de contrição, isto é, o desejo de agradar a Deus, mesmo que estejamos falhando. Então, acima de tudo, o exame particular, ele é fonte de contrição. Se faltasse a contrição, se faltasse o arrependimento sincero, até deixei bem grifado aqui, como uma essência da nossa palestra, um exame que não nos levasse à contrição, dor de amor, ao arrependimento sincero e ao desejo de reparação, grifadinho, não nos aproximará de Deus. É preciso que os nossos exames nos levem a essa dor por ver que Deus, sendo tão bom, dando tantas graças, sustentando a nossa ação livre na realidade, nós somos capazes de destruir a ação de Deus por causa do pecado. Então, vamos pensar com carinho isso, abominarmos totalmente o pecado, inclusive o pecado venial. Como fazer esse exame particular ao longo do dia? Essa eficácia depende da constância, da frequência com que fazemos. Não basta ter um ponto no dia. É como aquela pessoa que colocou o propósito de viver um minuto heróico, acordar no horário. Falhou no minuto heróico, mas não se preocupa mais ao longo do dia, porque a primeira batalha perdeu e com certeza terão outras para fazer. Então há outros minutos heróicos ao longo do dia. Vencimentos de dizer não ao comodismo, dizer não à preguiça. Portanto, o exame tem que ser frequente, de hora em hora, de período em período, de verificar como é que nós andamos. Deve ser breve, frequente ao longo do dia e em momentos concretos.
antes do Ângelo, depois do almoço, a meio da tarde, antes, no final do trabalho, no final de uma aula. Cada um tem que ter a própria luva, onde encaixa o seu exame particular. Onde nós vamos cultivar ao longo do dia o espírito de exame. Se uma pessoa não tem espírito de exame, isto é, com alguma frequência, verificar até agora, até a meio da manhã, como é que foi o meu dia, se, por exemplo, o nosso exame particular é o aproveitamento do tempo, ou é ter presença de Deus, como é que isso foi até meio da manhã? Para nós recuperarmos na outra metade da manhã. Então, essa é a estratégia. Nós temos que ir diminuindo a frequência de cobrança pessoal na presença de Deus. Vou citar um outro trecho que é de São João Crisóstomo. Vamos ver o que ele tem a dizer para nós. Diz assim, o comentarista começa dizendo: somos como crianças pequenas que não conseguem lidar com muitas tarefas ao mesmo tempo, nem com projetos excessivamente ambiciosos. Devemos ir aos poucos. Aí cita São João Crisóstomo. Como crianças pequenas na escola, primeiro elas aprendem o formato das letras. Depois começam a distinguir aquelas que são mais curvas. E assim, passo a passo, acabam aprendendo a ler. Façamos o mesmo. Dividindo, aqui é importante, pessoal, eu vou ler com calma. Dividindo a virtude em partes. Aprendemos primeiro, por exemplo, a não falar mal, a não praguejar, a não jurar, depois passando para outra letra. Interessante que ele pega o aprendizado de escrever e ter uma boa letra, ele vai fazendo a comparação. Uma pessoa começa primeiro fazendo aqueles traços, depois arredondando os cantos, e assim, parte por parte, as vogais, e depois as consoantes, depois as palavras. Isso tudo vai se fazendo aos poucos. Façamos o mesmo, dividindo a virtude em partes. Aprendamos primeiro, por exemplo, a não falar mal, a não praguejar, a não jurar, depois, passando para outra letra, a não invejar ninguém, a não ser escravos do corpo, a não deixar-se levar pela gula, a não ser cruéis, a não ser preguiçosos. Depois, passando daí para as letras espirituais. Estudemos a continência, a mortificação dos sentidos, a castidade, a justiça, o desprezo pela vanglória. Esforcemo-nos por ser modestos, contritos de coração, ligando uma virtude à outra. Aqui ele está ligando as letras uma à outra para formar as palavras. Ligando uma virtude à outra. Escrevamo-las em nossas almas. Escrevê-los nas nossas almas. Então, essa incorporação, a assimilação dos aspectos das virtudes que vão dar a composição de uma conduta harmônica em unidade de vida, sem trancos. Essa é a aquisição da virtude. E devemos praticar isso em nossos próprios lares, com os amigos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. É um texto riquíssimo, que nos dá o trajeto de um exame particular bem feito, que exige constância, uma frequência em que nós fazemos um exame de consciência de tempos em tempos, para irmos retificando, fortalecendo esse propósito de vencer em etapas. Então, fomentar o exame particular ao longo do dia a recomendação é através de pausas, como se fossem frases com uma pontuação. Eu escrevi uma frase sobre a virtude da mansidão, por exemplo. Estou escrevendo uma frase e tem um ponto. O ponto tem um ponto. Verifica se aquela frase está bem construída. Então, verifica se até meio da manhã você está construindo a tua vida espiritual
naquele ponto que está faltando a virtude. Como nós podemos aplicar para adquirir a virtude que é mais necessária? Então, o primeiro é identificar a prioridade. Qual é o defeito dominante? Esse é o primeiro passo. Então, pode ser etapas pequenas que nós temos que fazer, que podemos colocar até como exercício nas próximas orações, identificar qual o lugar, qual é a prioridade. Veja São José Maria. Vamos ver aqui temporadas que colocou o seu exame particular. No domínio do próprio caráter. Vamos ver aqui como é que... Então, mesmo... Isso está lá no Vasquez de Prada, na biografia, diz assim, mesmo sendo dotado de um caráter enérgico e forte, contra o qual lutou durante toda a vida, ele demonstrava caridade na correção. Quando era para corrigir alguém, as pessoas, isso daqui, essa vivência que nós temos na obra, os testemunhos são o seguinte, que as pessoas gostavam de receber uma repreensão do São José Maria. Diz, meu filho, isso que você fez, mas dizia de tal forma, com tal carinho, com tal vibração, que fazia, puxa, uma pessoa enérgica, por assim dizer, dura, pela quantidade de esforços que tinha que fazer, era de uma caridade imensa, virtude teologal, através de um exame particular. Em algumas ocasiões, depois de fazer uma repreensão, soube pedir perdão pelo tom enérgico com que o fez, embora mantivesse o motivo da repreensão. Aquela coisa que precisava ser falada por algum motivo, algum erro, voltava, meu filho ou minha filha, desculpa aquele momento, aquilo ali precisava ter falado, mas sei que fui muito duro ali, eu fui aquilo, e retificava. Segundo ponto, ver qual que é a virtude contrária ao nosso defeito dominante. Por exemplo, cultivar a humildade para vencer a ânsia de elogios. Se nós estamos buscando elogios, então, buscar a humildade. Ou viver a presença de Deus para evitar palavras precipitadas. Ixi! Falei besteira. Ou falei num tom que não devia ter falado, de prepotência, de superioridade. Isso torna a nossa luta interior, se centramos nas virtudes, se torna uma luta mais atrativa. Eu pus aqui uma comparação que essa estratégia da virtude contrária seria como uma fisioterapia. Você está com uma dor, aqui está com uma contusão, né? Eu estava jogando tênis, já peguei uma contusão, fiquei quase 3 meses para a perna esquerda conseguir funcionar bem. Mas tem que fazer pouco a pouco. É a nossa fisioterapia para as questões de preguiça, para as questões da vaidade, para as questões da diligência, não é? Vamos curando a nossa alma desses defeitos. Terceiro ponto, pedir conselho. A docilidade de ter um acompanhamento espiritual, de ter umas dicas, fazer oração, buscar através da leitura as dicas necessárias para lutar. E o quarto ponto, perseverança humilde. É a humildade que nos leva a ir mais longe, a começar e recomeçar muitas vezes, porque a contrição nos ajuda a recomeçar. Muito bem, exemplos práticos. E aí já terminamos. Por exemplo, para vencer a preguiça e a falta de laboriosidade. Sugestão:
lutar por cumprir exatamente o horário estabelecido, incluir horário de se levantar, minuto heróico, e não deixar para mais tarde a tarefa mais difícil ou trabalhosa. Pode ser uma maneira de enfrentar essa questão da preguiça. Mau humor, tristeza. Descobrir e combater a raiz íntima dessa tristeza ou do mau humor, que muitas vezes procede do quê? Desses fiozinhos sutis que nos armou a nossa própria sensualidade, as nossas paixões. Você está enredado, não é? Enfeitiçado. Soberba e vaidade. Cultivar a humildade, rejeitar a ânsia de aplausos, o temor à censura, estar vigilante para purificar a intenção e atuar para a glória de Deus, retificar a intenção. E assim, vamos contar uma historinha de São José Maria. Ele lutava nisso. Ele lutava ativamente para ocultar-se e desaparecer. Um exemplo disso é quando recebeu o título de honoris causa. Veja como é que começou a luta dele nesse negócio. Ganhou lá o título. E, para evitar a vanglória, o anel do doutoramento passou a honrar as orelhas de um jumentinho de terracota exposto em uma vitrinezinha que tinha lá em alguma sala, pendurou lá na orelha do burrinho. Esse aí é o burrinho, com essa categoria. E aí trabalhava isso para que não estimulasse qualquer coisa. Faltas de pureza, guarda da vista, combater o comodismo, cuidar da imaginação, purificar a memória, e assim vai. Faltas de caridade e impaciência, lutar para tratar sempre com a máxima caridade os outros, falta de ordem, e aí vai, ser ordenado e assim por diante. E por último, eu disse que era o último, mas eu gostaria de ler isso daqui, que Dom Álvaro, em dezembro de 76, um ano, depois de ter sido eleito como sucessor de São José Maria, foi revendo livros e cadernos que São José Maria anotava lá para os anos 30, anotava algumas inspirações divinas e como é que ele lutava. E ele, numa carta que circula assim internamente na obra, e eu peguei isso daqui porque eu me lembrei, diz assim, os Dom Álvaro: sei que, é o primeiro sucessor de São José Maria, sei que vocês ficarão felizes em conhecê-las e assim aprenderão com o nosso fundador, um novo aspecto da generosidade com que ele sempre se dedicou à sua luta ascética, com um rigoroso exame de consciência. E me ocorre que a seguinte é uma boa maneira de realizar o exame de consciência. Então diz assim, São José Maria, me ocorre, palavras do São José Maria, que a seguinte é uma boa maneira de realizar o exame de consciência, que anotarei muito brevemente. Ele divide em 3 partes. Oração. Como é que foi a minha oração? Cumpri meus objetivos durante o dia? Experimentei a presença de Deus? Caminhei com o devido recolhimento? Etc. Expiação. Ele sempre fazia oração, expiação e ação. E várias vezes ao longo do dia. Como recebi neste dia as contradições que me vieram da mão de Deus? Aqueles que meus companheiros me trouxeram com seu caráter, as da minha própria miséria. Soube oferecer ao Senhor como expiação a mesma dor que sinto por tê-lo ofendido tantas vezes. Ofereci-lhe a vergonha dos meus rubores e humilhações interiores, considerando o quão pouco avanço no caminho da virtude. E a ação. Sempre agi durante o dia como o Senhor teria agido, nesta obra e naquela outra. E recomenda, este exame é compatível com qualquer outro sistema, por exemplo, com aquele empregado por aqueles que examinam sua conduta hora após hora,
ou com aquele daqueles que examinam suas obrigações para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmos. Este triplo ponto pode ser considerado na oração, na expiação e na ação. E o mesmo acontece com qualquer outro método de realização do exame de consciência. Você vê como São José Maria lutava com energia até o fim. E realmente a sua santidade é uma santidade exímia, porque as pessoas testemunham que São José Maria colocava etapas de exame particular a cada semana. Não dava trégua. A cada semana, um acerto do exame particular, através, vendo na direção espiritual, para poder imprimir essa maior velocidade no amor de Deus. Meus amigos, talvez dê ainda para bater algum papo. Vocês